Vamos falar com a Cíntia Agostini, que é vice-presidente do Codevat e também economista, para abordar a estagnação da economia mundial e o crescimento da economia brasileira. Normalmente, um cenário é invertido, Cíntia. Que bom que a gente pode ver que o Brasil, na questão de inflação, questão de economia crescendo, a inflação baixando, no caso, né? Muitos preços aí no mercado baixando também. Tudo bem, Cíntia? Bom dia. Bom dia, Ricardo, Rita, os demais e Bom aos dia. ouvintes da Rádio Independente. É bom falar com vocês. É melhor falar sobre notícias boas, né, Ricardo? E Sempre. hoje, justamente, o título eu pensei em função de que, bom, nós precisamos ter notícias melhores. Elas são notícias alentadoras, principalmente quando nós enxergávamos o início deste ano, no caso do Brasil, né? Na verdade, ali na metade do ano, né? Estávamos todos muito assustados, principalmente com a questão da inflação e com a perspectiva de crescimento da economia brasileira. E que melhorou sim, né? A gente já está aí indo para o terceiro mês, onde nós Terceiro mês onde nós vamos. E aí trancou a Cíntia, acredito que ela vai falar, né, que nós vamos para uma projeção de inflação diminuindo, um crescimento também da economia brasileira, e ela está conosco pela internet, né, e daqui a pouco vai retomar aí a condição técnica, estava tudo certo, tanto que ela começou conversando conosco aqui, tá aí, tá de volta pelo jeito a Cíntia Agostini, vamos ver se a gente tem condições. Desculpa, Ricardo, Você desculpa falava ouvir. justamente, Cíntia, que estamos no terceiro mês e aí travou. Isso. Desculpa. No terceiro mês, onde os preços estão baixando, né? E os preços baixam principalmente pelo quê, né? Por aquilo que a gente chama de preços administrados, que são aqueles regulamentados contratualmente ou que têm impacto através do que o governo federal e os governos dos estados fazem. Aqui a gente está falando principalmente dos custos de energia que diminuíram em função da redução de impostos, dos custos dos combustíveis que reduziram em função de impostos, tanto federais como estaduais, né? E isso impacta muito na cesta básica que compõe a inflação. Claro que também a gente está vendo aí, por exemplo, no caso do leite, né? Que na entre-safra nós tivemos um preço muito alto, né, no leite, chegou a quase dobrar o litro de leite e agora ele está voltando a patamares mais aceitáveis, só que isso também impacta lá na ponta para o nosso produtor, porque há sim uma concorrência externa entrando muito leite em pó e que faz com que o preço pago ao produtor não seja adequado. E os insumos estão muito caros. Então, nós estamos olhando, sim, para uma perspectiva da economia brasileira terminar esse ano com um crescimento melhor do que a gente imaginava ali no primeiro trimestre, no início do segundo trimestre desse ano. Nós estamos falando de 2,70% nesse ano. Só que, claro, né, para o ano que vem, nós temos um impacto muito grande e a gente cresce em torno de 1,5% de tudo que está acontecendo no exterior. E aí vem aquilo que eu falava e trouxe para o título da nossa notícia, que é a estagnação a nível internacional, né? O impacto desse conflito de tanto tempo na Ucrânia, né, e de tudo que está acontecendo no mercado externo, está fazendo com que a previsão de crescimento para a economia mundial para o ano que vem fique na média aí de 2,2%. Inclusive, com alguns países como a Alemanha tendo uma perspectiva, nesse momento, é cenário, né, gente, de decréscimo da economia. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, nos últimos dias, só a conta de luz em alguns países na Europa, inclusive na Alemanha, tinha aumentado 80%. Tá? Por quê? Porque isto é em função do conflito, a energia que eles recebem é uma energia que vem fundamentalmente da Rússia e é uma disputa muito grande que está acontecendo. O gás que vem de lá, 40% do que eles consomem vem da Rússia, e há uma dependência muito grande dessas matérias-primas. Então, a indisponibilidade de energia, a indisponibilidade de alimentos, a indisponibilidade de fertilizantes, que está muito focado na produção russa e ucraniana, que abastece boa parte da Europa, aumenta muito os preços dos produtos. E isso tem gerado aí uma perspectiva de crescimento a menor e de inflação a maior. E aí vem um outro aspecto, né? Para conter a inflação, se aumenta a taxa de juros. Se aumentar a taxa de juros é tornar o dinheiro mais caro. E tornar o dinheiro mais caro faz com que a economia fique mais desaquecida ou desacelerada, se é assim que eu posso dizer para os nossos ouvintes. Então, tem um impacto internacional muito significativo. Olhando para o Brasil neste momento, o cenário é muito melhor do que a gente estava vendo até, né,
ali no final do primeiro semestre, e isso é bom. Mas não quer dizer que, bom, 5% de inflação, quase 6%, seja a nossa perspectiva ideal. A gente sabe que os preços aumentaram, eles só não estão mais aumentando em função dos meses anteriores. E aí, voltar a patamares que a gente tinha no passado, muito dificilmente, porque o custo dos preços no mercado internacional estão mais altos. Só que parte disso, né? Parte disso, tanto de um crescimento menor como de uma inflação que agora ela diminui, está sendo levado já para o ano de 2023. E se nós olharmos o mundo, quem cresce esse ano? Cresce a Índia, cresce a China, cresce a Turquia, que é menor, mas são esses. O resto dos países tem um impacto muito grande do que está acontecendo no mundo. E para o ano que vem, o conflito não se resolvendo, né? Nós estamos falando aí de mais de 7 meses de conflito. Quanto mais isso se alongar, mais nós veremos acontecendo esses impactos. Preocupação, por exemplo, na Europa agora é que vai começar o inverno. E inverno eles dependem muito do abastecimento energético e boa parte desse abastecimento que vem da Rússia. Então, as preocupações são muito grandes em função da vida das pessoas e do custo que isso vai gerar para a população. É boa notícia quando a gente diz assim, os preços pararam de aumentar, alguns preços diminuíram, né? Muito disso são desses que eu te dizia que são preços administrados, mas sim, precisa de muita política pública, e a gente chama aqui de política monetária e fiscal, para dar conta de pensar o ano que vem de uma forma mais equilibrada, porque nós vamos precisar disso em função das pressões que nós vamos ter externas, ou seja, de tudo que está acontecendo no exterior, para que a economia brasileira consiga crescer um pouco e manter os preços estabilizados, porque a gente sabe que aumento de preços é perda de poder aquisitivo, é empobrecimento da sociedade. E diante desse cenário, Cíntia, por mais que esteja acontecendo uma guerra, então, a menos que comece uma outra guerra ou venha uma outra pandemia para o cenário piorar, a gente já está num cenário que, né, estamos com um problema ainda, especialmente em relação ao diesel, em relação ao combustível como uma forma geral, que acaba atingindo a vários outros insumos, enfim. Diante desse cenário que você traz, a perspectiva é somente de melhorar? A gente pode ter esperar, de repente, um ano de 2023 dos melhores das últimas décadas, independente do que acontecer no domingo ou no dia 30 de outubro, que é o segundo turno? Tem influência disso também? É importante também a gente fazer a conjectura, né? E você, como vice-presidente do Codevat, né, sabe, talvez, não digo melhor do que ninguém, mas melhor do que muitas outras pessoas, a importância de escolhermos bem nos próximos domingos. Sim, claro que sempre tem influência o processo eleitoral, tá? Talvez, enquanto política econômica, nenhum dos que venha a assumir tenha tantas possibilidades de mudança, porque a gente depende do cenário externo, o cenário externo também é influenciado por nós. Então, assim, em termos de política econômica, claro que cada um, né, nos seus planos de governo, prevê coisas um pouco distintas, mas não tem milagre, né, gente? Não tem milagre que dá conta de um ou de outro aspecto. Podem ter políticas diferentes, mas milagre não existe. Se a gente olhar que principalmente a tomada de decisão dos nossos investidores está aguardando a decisão eleitoral, isso me parece que é mais importante. Por quê? Porque está todo mundo assim, esperando para ver o que acontece. E o esperando para ver o que acontece é um tempo a mais de investimentos a menor, né, de perspectivas que não são perspectivas boas. Por quê? Porque está todo mundo assim, tá, depois da tomada de decisão da eleição, e eu estou só falando internamente, né, aí a gente decide se faz novos investimentos, como age com os nossos negócios, o que pensa, etc. e tal. Então, eu acho que isso é ruim, tá? É ruim nós falarmos dessa perspectiva de um processo eleitoral que faz com que todo mundo fique esperando para ver o que acontece, principalmente quando a gente fala em termos de negócio e dinâmica econômica. Milagres não existem, então quem assumir o que assumir tem aí um conjunto de questões que vai ter que resolver e outras que vai realmente depender muito da dinâmica internacional. Agora, muito do que eu falava são de aspectos, sim, a gente ainda vive uma pandemia e alguns países mais do que outros, mas a gente vive aí uma crise dos preços em função dessas matérias-primas e o conflito na Ucrânia talvez é um grande aspecto disso tudo. Nessas questões, desculpem, tem um barulho aqui ao fundo, gente. Nestas condições, tá, nós temos que pensar de que esse aumento de taxa de juros para diminuir preços só vai melhorar provavelmente em 2024. A gente não está falando de uma reversão de um quadro
E aí, Ricardo, você falava de um ano melhor já em 2023. Não, 2023 ainda vai ser um ano apertado, porque a gente não saiu da crise ainda, nós temos esses aspectos pressionando, tem as nossas questões internas, então mesmo quem for que assumir inicia um novo mandato, né? Sempre tem o início de um novo mandato. E aí, 2023 vai ser um ano ainda de tentar ajustar as questões, e internacionalmente se fala de uma retomada em 2024, não é em 2023. O impacto de aumento de taxa de juros e dos custos dos produtos vão estar, sim, refletindo muito no ano que vem, tanto que a previsão de crescimento do ano que vem ela já está menor do que era há meses atrás. Tá certo, Cíntia. Muito obrigada. Antes da gente se despedir, tem um recado aqui de um ouvinte, Paulo Ricardo Nicolai. Ele disse o seguinte, ó, como é enriquecedor ouvir a Cíntia, mulher esclarecida e conhecedora do que fala. Parabéns. Obrigada, viu, Cíntia? E parabéns por mais um comentário. Muito obrigada, Paulo. Agradeço de coração. Fico muito feliz que os nossos comentários contribuem. Fico muito feliz mesmo. E, gente, me desculpem do barulho ao fundo. Não foi intencional, mas acontece quando a gente está numa estrutura tão grande. Me perdoe. Não pegou tão alto assim no ar, não. Foi mais para ti, certamente, porque passou aí por perdeu para escutar, mas nada que seja um grande problema. Tudo certo. Que bom que não atrapalhou. Obrigado, Cíntia. Boa semana. Gente. Obrigada. Boa semana a todos. Um beijo. Fiquem bem.